Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Cycle Cinema, esse espaço para a gente poder falar um pouquinho mais a respeito de cinema. Seja muito bem-vindo, meu nome é Jaque, eu sou a host do canal, dona e proprietária deste canal também. E esse vídeo é mais um vídeo da série do Entre Laços, que é uma colaboração entre mim e alguns amigos do meu coração, para a gente poder falar um pouco a respeito de cinema e racismo, por conta de todos os acontecimentos que têm acontecido recentemente. Já vamos começar o vídeo direto ao assunto, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso é importante para mim, aí você não perde nenhuma das atualizações do Entre Laços. Bom, o vídeo de hoje ele é um pouco diferente do que os outros têm sido também, porque o vídeo era para ser um vídeo falando de 2 filmes, e aí a gente optou por fazer 2 vídeos falando de um filme cada um deles. E aí é assim que vai funcionar hoje. E como vocês sabem, né, esses vídeos têm sido uma colaboração entre os meus amigos, e hoje eu trouxe uma pessoa super especial pra gente poder falar de um filme que eu já vou falar qual que é, pra manter um suspense. Então, Davi, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jaque. Gente, o Davi, a gente se conhece há uns 5 anos, né, Davi? Eu acho que é uns 7, Jaque. 7? Só pra dar aquele... Ah, tá. Eu acho que já faz tudo isso. Realmente. Amigos de infância, gente. Porque a gente tem 7 anos, entendeu? Então, é isso aí. Mas... Vocês que se chamam de amigos que lutem. Exatamente. E, Davi, por favor, conta um pouco pro pessoal da sua vida, da sua trajetória, dos seus trabalhos, por gentileza. Meu nome é Davi, eu sou formado em Relações Internacionais, mais para a área voltada de marketing e negócios, e eu também sou artista de teatro musical. Gosto muito de música, muito de teatro, e hoje eu faço parte de uma companhia que produz teatros musicais em Campinas, no interior de São Paulo. Essas... hoje são basicamente as minhas ocupações. Só isso, né? O Davi me falou ontem que está ensaiando um musical do Piratas do Caribe. Então aí eu já vou deixar. Fica aí o convite para todo mundo. Exatamente. Quando vai estrear? Não sabemos, mas vai estrear. Inclusive torçam para que o corona acabe, né? Para que o musical do Davi aconteça. Só por Aconteça. Isso. Não para que o mundo volte ao normal, mas para que não, gente, vamos focar nas prioridades. Musical do Piratas do Caribe, depois a gente retoma a nossa vida. Exatamente. Bom, pessoal, mas o vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do filme Opaió, que é uma produção nacional, né? E é um filme de 2007. Esse filme foi dirigido por Monique Gadenberg, ele é de 2007 e também contou com algumas participações do Meirelão, e tem no elenco nomes grandes aí no circuito BR, que são Lázaro Ramos, Gira Paz e Wagner Moura. Isso só o básico da galera que está compondo esse elenco. Como vocês podem perceber, nós estamos na Bahia, estamos numa praia, porque aqui, né, a gente entrou no clima do tema de hoje. Então, enquanto vocês estão aí morrendo de frio, tudo bom que eu tô de casaco, mas é porque eu sou uma pessoa... É porque tá ventando, né, Jaque? Tá ventando um pouquinho. Então, eu resolvi colocar 2 casacos, mas é só por isso mesmo. Então, pessoal, é isso. Davi, por favor, fica à vontade. E aqui a gente já tem, né, uma dinâmica de contexto, porque Jaqueline tá na praia, tá na Bahia. Eu tô aqui de wakandano, como nós descobrimos. Tô aqui de wakandano, de T'Challa, uniformizado, pra falar sobre o Opaió. Pra falar sobre Bahia Forever! Bahia Forever. Então, esse filme, eu escolhi esse filme, Jaque, porque nós temos muitas produções falando a respeito de negritude, e no geral, quando nós olhamos para elas são muito americanas, né? Pelo menos as mais populares entre nós, que nós conhecemos, elas são bastante americanas. Então achei legal pensar numa produção brasileira que trata desse tema. E na verdade, quando a gente para pesquisar, para procurar, nós temos muitas. Nós temos grandes produções nacionais falando sobre a temática do racismo. E eu escolhi Opaió porque me chamou muita atenção pela questão das relações, né? A gente está numa série chamada Entre Laços, Entre
laços. Então, muitas relações, elas se dão também nesse filme. Existe um entrelaço muito interessante que eu achei válido trazer. E quando a gente fala de relações na comunidade negra, hoje, infelizmente, até por uma questão do próprio racismo, a gente precisa levar isso também para as comunidades. E no caso de Opaió, a gente está falando de uma comunidade soteropolitana, né, de Salvador, Pelourinho, em que existem muitos personagens vivendo num cortiço e que abordam muitas problemáticas que fazem parte do cotidiano da comunidade negra. Muitas problemáticas. A falta de saneamento, como, por exemplo, a dependência da dona da pensão de abrir o registro de água para o prédio inteiro, né? Então ela fecha a água para o prédio inteiro. E até ela até comenta um momento no filme que não é bem ela. É que assim mesmo, no carnaval falta água, né? Então você vê ali uma deficiência na questão do saneamento básico mesmo naquele lugar. E aí você tem todos os personagens desse cortiço passando por experiências diferentes com muitas temáticas. Então, por exemplo, você tem o personagem do Lázaro Ramos, né, o Rock, que ele é um artista, uma pessoa extremamente de bem com a vida, que gosta de ajudar as pessoas, super descontraído, e que ele é meio que o mediador dessas histórias, né? Mas você vai ver nesse filme, por exemplo, abordagens sobre o que aconteceu com o Pelourinho, na questão de antes ser uma comunidade negra. Eles até comentam no filme, no momento em que as moças estão numa praça, né, tem a baiana, e elas comentam sobre isso, né? O Pelourinho, ele era o último lugar em que a negrada se encontrava para se reunir, para se divertir. E agora, depois, com essa turistaiada toda, o povo branco chegando, virou eles falam um termo meio pejorativo, né? Mas basicamente uma liberalidade sexual que é muito degradativa. Inclusive, nessa mesma cena, eu não lembro muito o nome dos personagens, Jaque, mas nessa mesma cena tem uma personagem que trabalha no museu, uma baiana também, que ela é acusada, né, digamos assim, de ter o útero todo perfurado, de tanto aborto que faz de gringo. Então, é uma realidade que a gente vê muito hoje, que é a exploração tanto do espaço quanto do povo negro em si. E ao mesmo tempo que existe uma exploração de lado, existe uma submissão de outro lado, de repente por falta de oportunidade ou por encontrar ali uma justificativa, né, uma oportunidade de melhorar de vida ou de tirar dali melhor proveito, alguma coisa nesse sentido. Então, itens que eu vejo nesse filme que são muito marcantes é a questão do aborto. Fala-se muito de aborto, tanto é que você tem uma moça, né, que mora no cortiço, que ela é enfermeira e que ela é conhecida por fazer abortos nas meninas que engravidam dos gringos, inclusive dessa baiana, que também supostamente engravidou várias vezes e fez muitos abortos. A gente tem a questão da homossexualidade muito forte, né, e a homossexualidade no sentido... Você tem tanto a transexualidade quanto a homossexualidade nesse filme. Você tem a famosa Neuzão, né? Que é uma personagem lésbica, que ali é a dona do bar e tudo mais, e tem toda uma situação em volta dela. E você também tem um outro personagem que é trans, que mora no cortiço e que tem uma relação amorosa com um cara que é casado, que é o taxista, né? Mas ao mesmo tempo esse cara, ele nega pra esposa e tal, tenta esconder de todo mundo. Você tem a prima Pisse, que vem de fora, né, todo glamour, que conheceu a Europa, mas não fica muito bem claro no filme em que condições ela foi para essa Europa, né? Eu entendo que pelo medo dela, às vezes, né, pelo receio, pelo constrangimento que ela sente toda vez que perguntam, e aí? E o homem lá na Europa? E o seu marido? Ela fica sempre meio, né, assim, e
pensando no contexto do filme, eu imagino, isso é uma imaginação pessoal, né? Mas que eu acredito que tenha uma linha de pensamento nesse sentido, que talvez ela tenha ido para a Europa para se prostituir. Tem até um momento em que ela dá a entender isso, né? Que ela fala assim, essa daí, se fosse para a Europa, iria para ser babá, e aí ela ia ser super abusada pelo patrão, e depois, se ela quisesse voltar para o lugar dela, ela ia ter que se prostituir para conseguir pegar alguns trocados e pegar um avião para voltar. E é uma coisa que é muito real, Jaque. É muito real. A gente, pela questão do contexto, né, no Nordeste, a gente sabe que a exploração sexual, ela é muito grande. Aqui no Sudeste também. Mas a gente ainda não tem algo tão escrachado. Deixa eu pensar. Eu acredito que aqui a gente não tem algo tão escrachado no sentido de tráfico sexual. A gente tem muita exploração sexual, sim, em São Paulo, no interior, na capital, mas ainda não é tão explícito. Talvez eu diria evidente, tão explícito como a gente tem em algumas comunidades pobres no Nordeste do Brasil, em que realmente meninas são levadas, meninas são vendidas, muitas vezes pela própria família, ou por não ter condição de criar essa criança, ou de pensar, não, realmente ela vai para um lugar que ela vai poder ser, né, ela vai poder ter oportunidade de estudo, vai poder aprender um outro idioma, é uma pessoa que tem uma condição de cuidar dessa criança melhor. Então, muitas vezes as famílias vendem, as famílias cedem essas crianças, e aí eu tive uma experiência a respeito disso. Eu era bastante pequeno, mas eu sou cristão, então a nossa igreja ela faz algumas viagens de cunho missionário e de cunho social também. E em 2001, a nossa igreja foi para o Piauí, uma comunidade chamada Curimatá, no Piauí. E isso ficou muito marcado para o pessoal da nossa igreja, porque tinha uma mãe que ela queria dar o filho dela. Ela queria que o filho dela viesse para Campinas, para São Paulo, junto com a gente. E aí ele queria muito vir, não, a minha mãe deixou, e a mãe tinha deixado, e assim... Isso, né? É comum, né? Infelizmente, essa é uma realidade que muitas vezes nós não estamos atentos. Então, o Paió, ele faz uma denúncia nesse sentido também. E se você pensar no nome do filme, Ó Paió, ele vem de uma expressão, né, acredito eu que seja baiana mesmo, de dizer, olha pra isso. Olha pra isso, olha. Ó Paió. E você vê que em muitos momentos do filme, quando você tem uma denúncia, quando existe uma ênfase em uma temática, os personagens falam, opa aí, ó, olha isso, presta atenção nisso, foca nisso, e se você para observar o que tá acontecendo, você fala, caraca, a gente precisa realmente olhar para o que tá acontecendo, precisa olhar para isso. Então, além da questão do aborto, além da questão da homossexualidade, da transexualidade, além da questão da exploração sexual, questão de saneamento básico, a gente tem o racismo escrachado também. Lázaro Ramos tem uma cena muito, muito icônica em que ele perde a paciência com o Boca, né? Uhum. Mas antes disso, eles já tinham tido um atrito. Primeira vez que o Boca chega lá eu acho que é uma oficina, né, que ele tem, que ele tá fazendo os carrinhos e tudo mais. O Boca chega todo malandro, né, porque o Boca é branco. O Boca é branco e ele é o personagem que ele é o traficante da história, né? Ali e tal, ele passa as drogas pro pessoal vender no carnaval, ele quer lucrar até 50% com o que o pessoal vende, ele acha que ele é o mandante. E aí ele chega, né, pra falar com o Rock nesse lugar dele de superioridade, de querer exigir, de querer mandar o horário que eu passei pra você, eu vou querer nesse horário e tal. E o Rock, ele é uma pessoa muito tranquila, muito de boa, um personagem super carismático do filme, só que ele tem uma visão um pouco diferente das coisas também. Tanto é que quando o Boca faz a primeira brincadeira de cunho racial com o Rock dá um chega pra lá nele. O Boca fala, se eu não me engano, não vai dar uma de preto e cagar no serviço, alguma coisa nesse tipo, sabe? E é o que a gente tá muito acostumado a ouvir já, que isso pode parecer pesado, mas quantas vezes eu já ouvi, e as pessoas que são negras, elas conhecem a expressão serviço de preto. Ah lá o serviço. Tinha que ser serviço de preto. As pessoas, elas fazem essa brincadeira
o tempo inteiro, né? De menosprezar o trabalho das pessoas que são negras, de ter esse cunho degenerativo de que o que o negro faz é ruim ou é mal feito. Igual a gente tem também a questão, é paraguaio, é do Paraguai, né? Que é um problema também, inclusive. Mas voltando para a questão do cunho racial, o Rock não gosta da brincadeira. Ele fala assim, primeiro que eu não sou seu irmão. Primeiro que a gente não tem ligação absolutamente nenhuma para você fazer esse tipo de brincadeira comigo. É mais ou menos essa a entonação que ele usa. Então ele determina limites. Ali na primeira brincadeira, já tem um desafeto com o Rock, com o Boca ali. E aí depois a gente tem uma cena posterior em que o Rock explode, né? Lázaro Ramos, ele dá um discurso, uma aula em 1 minuto de fala com uma propriedade. Sabe quando você tá cansado de determinadas coisas e que você precisa falar? E aí você explode. E aí tanto é que o Boca nem entende, todo mundo fica tipo, cara, vai com calma, nem era pra tudo isso. Quando, na verdade, as pessoas negras, elas estão carregando essas brincadeiras e essas falas, essas frases, o tempo inteiro, né? Então, quando, por exemplo, a gente está falando sobre negritude, sobre racialidade, basicamente também por causa da questão que explodiu no mundo do George Floyd, né? E aí você tem os protestos pacíficos, e você também tem os protestos violentos, e você tem as pessoas dizendo, mas também, como é que quer validar o argumento sendo violento, quebrando tudo? Mas é a falta de compreensão, muitas vezes, não estou defendendo a violência no protesto, também acho que ela não serve, mas partindo de um ponto de compreensão, quando você tem pessoas sobrecarregadas com determinadas coisas, você não pode esperar que elas se manifestem ou que elas expressem isso de uma maneira pacífica, de uma maneira doce, e por favor, obrigado. As pessoas, quando elas estão em situação de estresse e sobrecarregadas, elas explodem. Nós somos assim, né? Quando você tem alguém que te enche muito o saco, chega uma hora que você explode. E aí o Rock dá esse discurso que é pesado, mas é muito real. Então, assim, foi um filme que me chamou muita atenção por essas questões de relação. O que mais que a gente tem nesse filme que me chamou muita atenção? A questão da polícia miliciana, né? Que é muito parte das comunidades hoje. E por que a gente está falando tanto de comunidade, do pessoal que mora no Cortiço e tudo mais? Porque hoje, por conta das relações sociais, da posição em que a comunidade negra foi colocada, a gente precisa falar de comunidade. E na comunidade essas coisas são recorrentes. Então você tem lá um policial, Estênio Garcia, o nome do personagem, que faz ali o dono do museu. É o famoso Bino. É o Bino da cilada. É uma cilada, Bino. É uma cilada, Bino. E ele realmente entrou numa cilada. Por quê? Ele tem um policial ali que tem uma dívida com ele de dinheiro, e esse funcionário público, vamos colocar assim, não tem como pagar, né? E ele, olha que outra denúncia que a gente vai puxando, vai lembrando. O Estênio Garcia, o personagem do Estênio Garcia, ele fala, eu sei que vocês são, tipo assim, vocês são ferrados, cara. Vocês são ferrados, vocês são mal pagos, vocês não têm estrutura, vocês não têm apoio, vocês não têm nada. Falando da polícia baiana, no caso. E não é muito diferente do que a gente vê da polícia hoje no Brasil, né? Uma polícia sucateada vai entregar resultados sucateados, não tem como. E aí, o personagem do Estênio Garcia diz assim, a sua dívida, tudo bem, perdoou sua dívida, mas tem uma molecada aqui que atrapalha o meu negócio, eu queria que você desse um susto nelas. Ele disse dar um susto nelas. O que o policial entendeu como dar um susto é que fica aí o questionamento. Porque no final do filme, você tem uma violência policial, como nós estamos vendo, né, nesses últimos dias, e o que tem sido muito discutido, em que essas duas crianças, os filhos... Não sei se eu posso dar spoiler do filme desse jeito. Gente, vai ter spoiler agora, tá? Se você não assistiu ao Paió, pula uns segundos pra frente, que vai ter um spoiler. Em que essas crianças, elas são mortas pelo policial, né? Numa situação de perda de controle,
mas crianças mortas na mão da força policial, de uma polícia que não está ali, que ela não está ali a serviço do Estado, ela está a serviço, um serviço privado com as ferramentas do Estado, com a patente do Estado, com o uniforme do Estado, com o armamento do Estado, mas a serviço de alguém que perdoa a dívida dele. Então é uma problemática muito grande, né? Em que a gente encontra isso ainda nos dias de hoje. São muitos detalhes que eu acho interessante de observar, tanto em Ó Pai Ó quanto em Pantera Negra, porque Pantera Negra também é cheio de detalhes, né? É cheio de nuances que se você pegar elas e destrinchar, você fala, caraca, eles estão falando de alguma coisa que é muito mais profunda do que eu tinha imaginado. Quando eu assisti, eu ri, porque, né, tratado aparentemente, assim, de uma maneira superficial, era uma piada, era uma coisa, mas quando a gente pega para analisar e colocar em comparação, em uma linha de comparação com a realidade das comunidades pobres no Brasil, é real, é muito real, e são denúncias, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu tô contente de ter decidido com o Davi que a gente ia fazer 2 vídeos, porque realmente um vídeo só seria muito complicado de fazer o compilado de informações. E a gente vai fazer um segundo vídeo, né? Semana que vem tem um segundo vídeo falando a respeito de Pantera Negra, ainda com o Davi. Então, se você gostou desse vídeo, volta aqui na semana que vem. Inclusive, os outros vídeos, eles estão na descrição, tá? Se você quiser ver o primeiro, o segundo, o terceiro. E aí, na semana que vem, a gente vai ter mais um vídeo com o Davi falando sobre Pantera Negra. As redes sociais do Davi estão aqui na descrição do vídeo, então se você quiser encontrar ele nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, fica à vontadaço, tá bom? Inclusive pra vê-lo fazendo o pirata lá no futuro, quando o coronavírus acabar, né? E, Davi, muito obrigada, viu, por ter topado, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que você volta semana que vem, mas desde já, muito obrigada, o papo foi muito bom, né? E acho que a gente ainda tem bastante coisa para falar a respeito, né? Por isso que nem vou me despedir com tanto ai, tchau, nossa, até a próxima, porque eu sei que a próxima já é a próxima. Então, então até a próxima. E valeu, viu, Jaque, por ter aberto o espaço para esse tipo de discussão e para que a gente perceba que ela está muito mais a fundo do que a superficialidade que a gente está acostumado a tratar esses assuntos, né? A gente está acostumado a observar esses assuntos, na verdade. Valeu, foi uma discussão muito legal, muito gostosa. E aí, agora tem Pantera Negra. Que vem agora, a Pantera Negra. Então, hoje foi Bahia Forever. É Bahia Forever. E aí, na semana que vem é Wakanda Forever. Exatamente. Então, é isso, Davi. Obrigada, viu? Beijo, fica com Deus. Você que tá assistindo o vídeo, até semana que vem também. E assista, viu, galera? Assista! É isso mesmo, pode assistir, viu? Porque senão a gente vai bater na porta da sua casa. Você vai ver só uma coisa se você não assistir esse vídeo. Então, até semana que vem. Até, tchau, tchau.